Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso, a nossa aulinha sobre estudo da mediunidade, o estudo baseado na apostila da FEB, né? Ainda programa 1, porém módulo 2, e hoje nós vamos falar do tema 5, que trata das reuniões mediúnicas sérias, a natureza e as características destas reuniões. Para que servem as reuniões mediúnicas? Né? Segundo Kardec, elas são importantes para nós adquirirmos conhecimento a respeito do mundo espiritual, dos seus habitantes, né? E também para que nós nos esclareçamos, não é? Favorecendo essa troca de ideia e observações entre os dois planos. Então, esse é o objetivo principal da reunião mediúnica, segundo Allan Kardec. Bom, a natureza e características das reuniões mediúnicas. Elas podem ser caracterizadas como reuniões mediúnicas frívolas. São aquelas reuniões em que as pessoas participam só pelo lado divertido do fenômeno. Não se preocupam com o estudo, com o conhecimento. Eles só querem fazer perguntas, aquela do copo, né? Aquela brincadeira do copo. E nessas reuniões, certamente, são frequentadas por irmãos, por espíritos desencarnados, levianos. E eles se divertem até com a credulidade nossa sobre as coisas que eles falam. Segundo a própria apostila de Kardec, essas reuniões elas não são nem consideradas reuniões mediúnicas, né? Porque não tem finalidade benéfica nenhuma. Porém, para conhecimento, elas são determinadas como reuniões mediúnicas frívolas. Nós temos também as reuniões mediúnicas experimentais. Essa sim é para estudo, não é? E nelas acontecem algumas manifestações que produzem efeitos físicos. Nós já estudamos, né? Manifestações de efeitos físicos, fenômenos de efeitos físicos. Normalmente, cientistas ou estudiosos, como os médicos, físicos, né? Metapsíquicos, que nós também já estudamos, que são os metapsíquicos, lembrando que Richer foi o fundador, né, da metapsíquica, e parapsicólogos, nessas reuniões, eles buscam estudar os fenômenos, não é? Com base científica. Por serem reuniões de instrução, de experimentos, de aprendizados, elas são frequentadas ou secundadas, né, por espíritos esclarecidos, quando eles notam que realmente a reunião é séria, não é? E seus experimentos, sim. Vamos lembrar hoje, esse tipo de reunião, elas são raras. São poucos centros espíritas que estão efetivamente trabalhando com esses experimentos. Mas antigamente eram mais comuns. Algumas daquelas fotos que eu pus dos fenômenos físicos, né, das materializações, né, que ela é bem baseado nessas reuniões experimentais, tá bom? Também nós temos as reuniões instrutivas, reuniões mediúnicas instrutivas. Elas servem para nós espíritas, né, os participantes, os médiuns, tanto os médiuns da sustentação quanto os médiuns esclarecedores, né, ou dialogadores, buscar e receber, além do ensinamento moral que nessas reuniões é dado, não é? Compreender o fenômeno mediúnico com toda a sua teoria, tá? Contribuindo para o avanço da ciência. Por isso a importância do estudo, não é? Quando o médium ele tem o estudo doutrinário, que nem nós estamos fazendo agora neste curso, e quando ele estudou o livro dos médiuns e obras basilares, outras obras básicas, né, e complementares, ele tem como buscar nessa reunião instrutiva, pela prática, a compreensão e o entendimento de toda a teoria que ele vem estudando, vem estudando. Ou que ele tenha estudado, não é? Porque nessas reuniões instrutivas, elas são frequentadas ou secundadas, qual é a palavra que eles usam na apostila,
pelos irmãos mais elevados, não é? E oferecem os esclarecimentos necessários para a compreensão do fenômeno mediúnico ligado ao estudo. Então, esses são os 3 tipos de reuniões mediúnicas, né? Lembrando que as levianas, não é? As reuniões frívolas, não são consideradas reuniões mediúnicas. Também, nessas reuniões, conforme é dada a comunicação do irmão desencarnado ou encarnado, não é? Elas são classificadas, essas comunicações. Então, nós vamos ver as classificações das comunicações dadas pelos irmãos desencarnados. O primeiro tipo de comunicação é denominado, classificada como comunicação grosseira. E o que são essas comunicações grosseiras? Elas são geralmente dadas por aqueles irmãos que ainda são extremamente ignorantes, né? São impuros, ou esses irmãos podem ter caráter trivial, não tem entendimento, né, realmente da vida espiritual. Pode ser também irmãos que tenham tendências obscenas, arrogantes, e inclusive irmãos malévolos, né? Eles vêm trazer essas comunicações grosseiras. Eles falam palavreado chulo, não é? Tentam xingar, ameaçam, e uma série de coisas eles fazem nas reuniões. Não só isso, mas ela é mais comum, esse tipo de comunicação, em médios obsidiados. Tá? Então eles transmitem essas comunicações que são vexatórias para eles, né? E eles acabam passando por algum sofrimento, né? Alguma vergonha, digamos assim. Porém, nem todo médium obsidiado nem todo médium que dá passividade para essas comunicações grosseiras é obsidiado, porque há necessidade da reunião mediúnica, do atendimento desses irmãos para orientá-los, tá bom? Então, a primeira classificação do tipo da comunicação é comunicação grosseira. O segundo são as comunicações frívolas, que remetem a reuniões frívolas, certamente, né? Nós já sabemos mais ou menos. Mas nas reuniões normais também há esse tipo de comunicação. Nessas comunicações frívolas são dadas por espíritos levianos, né? Aqueles que também gostam de brincar, são zombeteiros, né? E que não têm responsabilidade com aquilo que eles estão dizendo. Tá? São os falsos sábios, não é? Eles trazem instruções que eles não sabem, mas falam com uma propriedade, zombando da nossa credulidade também, da credulidade do médium. Inclusive, nas próprias reuniões espíritas sérias, né, que é um outro tipo de comunicação, eles se divertem. Por quê? Eles criam confusões, desentendimentos, discórdia, principalmente quando o médium é fascinado, né, por determinado irmão, que vem sempre dando essas comunicações, falseando, não é? Demonstrando uma sabedoria inexistente. Geralmente, médiuns também iniciantes e aqueles invigilantes que não são afeitos ao estudo, não é? São os alvos preferidos desses irmãos que trazem essas comunicações frívolas. Temos ainda as comunicações sérias, que é a finalidade da reunião mediúnica séria, né? Do trabalho com estudo, não é? Com a intenção de se melhorar, de aprendizado, tanto dos 2 planos da vida. Essas comunicações, elas são elevadas quanto à forma. Então elas trazem um teor elevado, palavras, né, boas palavras que nos mostrem, né, o caminho, as resoluções melhores. E tem sempre essas comunicações, elas sempre têm uma finalidade útil. Elas não são colocadas palavras no ar, né, sem um caminho, sem uma direção. Elas sempre buscam nos ensinar alguma coisa. Se elas são úteis, elas não têm certamente frivolidades nem grosserias, tá bom? Contudo, nós temos que sempre lembrar que as comunicações, mesmo em reuniões sérias, elas estão sujeitas ao crivo da razão. Elas nunca estão isentas ao crivo da razão. Nós vamos ver o que é crivo da razão.
Por quê? Principalmente quando são psicografias, não é? Que nós temos que ler com cuidado e observar. Então nós vamos ver então o que é esse crivo da razão. Bom, o crivo da razão, ele nos ajuda os médiuns, né, e os participantes da reunião mediúnica a distinguir as comunicações sérias verdadeiras das comunicações sérias falsas. É até engraçado isso, né? Séria verdadeira e séria falsa. Por que sérias falsas? A espiritualidade entende que, mesmo na reunião séria, há necessidade de que essas comunicações falsas tenham lugar para que os médiuns percebam, né, que não estão isentos de serem enganados. Que sempre há necessidade do orai e do vigiai. Inclusive nessas comunicações. Principalmente nas comunicações psicofônicas, que são rápidas. Né? Então a gente tem que prestar bem atenção, ver se está dentro, né, da linguagem doutrinária, do pensamento doutrinário, dos conceitos doutrinários. Certo? Então devemos observar a linguagem que vem nessas comunicações e se as suas referências intelectuais estão dentro da doutrina, né? Estão dentro do bojo doutrinário do Espiritismo, certo? Por último, as comunicações elas podem ser classificadas como instrutivas. E o que são essas comunicações instrutivas? Bom, primeiro elas são comunicações sérias e têm por objetivo principal um ensinamento qualquer sobre determinado assunto, como sobre ciências, sobre a moral, sobre a filosofia, entre outros assuntos, né? Elas podem ser mais ou menos profundas, dependendo do grau de elevação ou desmaterialização do espírito comunicante. E, dependendo do nosso esforço para a nossa reforma moral, os nossos espíritos superiores, eles nos vão instruir e nos ajudar nesses esforços para nós conseguirmos evoluir de modo mais correto e mais reto. Tá ok? Kardec dá mais um conselho para nós com relação ao crivo da razão e o entendimento das mensagens que nós recebemos nas reuniões mediúnicas. Só com a regularidade e a continuidade das reuniões mediúnicas, inclusive com os médiuns, não é? Com os médiuns assíduos, com os médiuns que estudam, com os médiuns imbuídos do amor ao próximo, do trabalho em favor dos necessitados, somente isso é que nos permite apreciar de forma correta a moralidade e o conhecimento intelectual dos espíritos comunicantes. Muito bom, pessoal. A aula de hoje era esse, o nosso tema, né, das reuniões sérias. E espero que vocês continuem os estudos na apostila, tá? Na apostila lá da FEB. Também no Livro dos Médiuns e outras obras. Agradeço a todos e lembremos sempre, sem caridade não há salvação.